Oi, gente. E aí? Vamos lá agora falar sobre os invertebrados. Vamos lá. Então, os invertebrados estão dentro do grande reino animal. Quais são as principais características dos seres do reino animal? Eles são pluricelulares, eucariontes, né? As células têm a carioteca, eles são heterótrofos, ou seja, não têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento, tá bom? Características dos seres do reino animal. E dentro do reino animal nós temos dois grandes grupos, os invertebrados e os vertebrados. O nosso bate-papo de agora vai ser sobre os invertebrados, seres que não têm coluna vertebral, tá? Sem coluna vertebral, sem caixa craniana e também não têm mandíbula. No caso, eles não têm coluna vertebral dorsal, tá? O tubo nervoso, o feixe, o eixo nervoso dos invertebrados, ele é ventral, ou seja, ele passa pela região da barriga, abre aspas, tá? Enquanto que os vertebrados, eles têm coluna vertebral dorsal, dorsal na costa, tem caixa craniana e tem mandíbula. Essa é a diferença básica entre os invertebrados e os vertebrados, tá? Então, dentro dos invertebrados, que não tem coluna vertebral dorsal, nem caixa craniana, nem mandíbula, nós temos os seguintes filos: poríferos, seleterados, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodes e equinodermos. Ok? Vamos lá. Então, dentro dos invertebrados, nós temos esses filos principais e os seus representantes. Os poríferos, com representantes as esponjas do mar. Os quinidários são os corais, as águas-vivas, as anêmonas do mar. Os plateumintos, que são vermes de corpo achatado, né? Inclusive, quando a gente bate palma, quando a gente bate uma palma que escuta aquele som plat, né? Plat significa, lembra a gente, plat de achatado, verme de corpo achatado, como a tênia, sólium, a tênia saginata, que são conhecidas como solitária, e o esquistossomo, que vai causar uma doença chamada esquistossomose. Os nematóides ou nemateumintos são vermes de corpo cilíndrico, como a lombriga, né? Os anelídeos são animais que têm o corpo dividido por anéis, como a minhoca, as minhocas e sanguessugas. Os moluscos, animais de corpo mole que podem ou não apresentar conchas, polvos, lulas, lesmas, caramujos, ostras, mariscos, mexilhões. No caso aqui da nossa região, né, os mexilhões, os equinodermos, tá? Seres que apresentam espinhos na pele, como os pepinos do mar, as estrelas do mar e os ouriços do mar. E finalizando com os artrópodes, que têm pés ou patas articuladas. Podes, pés, artro, né? Pés articulados, patas articuladas. Um filo muito diverso e representam cerca de 99% do reino animal. Estão divididos nos seguintes grupos: os artrópodes, os insetos, os aracnídeos, os miriápodes ou unirremes, com as centopeias e lacraias, e os crustáceos, com caranguejos, lagostas, camarões e siris. Tá? Nós vamos aprender agora a conhecer as principais características de cada um desses grupos. E aí a gente começa batendo um papo sobre os poríferos. Os poríferos, gente, são animais, tá? Basicamente, principalmente de água salgada, que vão ter o corpo formado por poros, por milhares de poros. Por isso o nome poríferos, né? Como lembra o nosso amiguinho lá, o Bob Esponja, né? São as esponjas do mar. As principais características desses seres são animais sésseis. Como assim animais sésseis? Eles ficam fixos no fundo do mar, tá? São animais que não se locomovem, eles não se movem, eles vivem fixos no fundo do mar, tá? Eles podem viver isolados, tá? Ou então em colônias, em grupos de indivíduos, tá bom? Como os poríferos se alimentam? Eles são animais filtradores. A água do mar entra pelos poros, entra por aqui, olha. Essas células, inclusive,
que ficam aqui no poro, são chamados de porócitos. Então, a água do mar penetra por aqui pelos poros, e existem outras células lá internamente chamadas de coanócitos, que são células flageladas, que quando a água do mar penetra, o alimento é capturado aqui dentro desse átrio, tá? Através desses flagelos, o animal captura o alimento e ocorre a digestão intracelular dentro do coanócito, que depois distribui para o corpo do animal. O que não serve mais é eliminado pelo ósculo. Tá? Então a água penetra pelos poros, tá bom? Os coanócitos capturam o alimento aqui no átrio e o que não serve mais sai pelo ósculo. Isso aqui é um exemplo básico de uma esponja. As espículas, que são encontradas no corpo do animal, servem como uma espécie de esqueleto. Esse animal, inclusive, ele não tem sistema nervoso, ele não tem nenhum dos sistemas que a gente conhece. Ele é apenas basicamente um aglomerado de células que trabalham em conjunto. Os coanócitos são células que captam alimento, como a gente viu aqui. Então, basicamente, isso é assim a estrutura dos poríferos, tá bom? Filoquinidária, outro filo, do grego quinide, urtiga, devido aos quinidócitos. Esses seres do filo quinidária, eles possuem células urticantes chamadas de quinidócitos. Se um ser vivo tentar tocar num animal desse, esses quinidócitos podem provocar uma assadura imediata nesses animais. Tá? Por isso o filo quinidária, que vem de quinide, urtiga. Os fósseis de quinidários datam do período pré-cambriano, cerca de 600 milhões de anos atrás. Pra vocês terem uma ideia. Eles são organismos aquáticos, tá? Podem ser encontrados em água salgada, marinhos, ou então em água doce. Tá? Existem representantes de água salgada e de água doce, basicamente desses animais com células urticantes. Eles formavam um filo chamado selenterado, junto com os quitenóforos. Tá? Então, antigamente a gente conhecia também como filo quinidária ou filo selenterado. É possível que em alguns lugares vocês ainda vão ler sobre isso. Eles podem ser solitários, tá? Como a hidra, tá aqui a hidrazinha, olha, tá? Vivem solitários como a hidra, ou então como a medusa, aqui, olha, um exemplo de uma medusa. Isso aqui num banhista pode causar assadura na pele se alguém entrar em contato com esses tentáculos, basicamente, ou coloniais, no caso dos corais, tá? Atualmente, o filo selenterado foi dividido nos filos quinidária e quitenófora. Tá? São conhecidos cerca de 10.000 espécies do filo quinidária. Tá bom? Esse filo quinidária está representado por hidras. Geralmente, tá? As hidras vivem em água doce. Tá? Medusas ou águas-vivas. Está aqui, ó, um exemplo de uma medusa. Aqui em cima também é o água-viva, com esses tentáculozinhos que podem assar se entrar em contato. Anêmonas do mar, tá aqui um exemplo de uma actinha ou anêmona do mar. Tá? Esses tentáculos são cheios de quinidócitos. Tá? E vespas do mar. Existem basicamente dois tipos morfológicos de indivíduos dentro dos quinidários. As medusas, que é esse formato aqui, olha. Tá? Aqui a medusa, tá? Ou formato de pólipo, que são sésseis, animais fixos. Tá? Lembrando que as medusas elas são livres natantes, ou seja, elas nadam livremente, enquanto que os pólipos, aqui ó, um exemplo de um pólipo, eles são sésseis, ou seja, fixos. Tá? Esses animais eles se alimentam de pequenos peixes e basicamente utilizam esses tentáculos para se defender. Em algumas praias da região norte, algumas praias do Pará, como por exemplo em Salinas, nós encontramos, tá, a caravela. A caravela que é um exemplo de um quinidário e de vez em quando um banhista acaba entrando em contato com esse animal e tendo assaduras. Tá bom? Vamos lá. Filoplatelmintos. Então, plate significa achatado, tá, gente? Plate significa achatado e elminto significa verme. Então, platelminto são vermes de corpo achatado. Tá? Aquela dica que eu dei para vocês ainda há pouco. Se bater palma,
O som que dá de uma palma, plat, tá? Lembra verme de corpo achatado. Os plateumintos, os vermes de corpo achatado, são classificados em 3 classes. Os turbelárias, que são de vida livre, não causam doenças. O representante da turbelária é a planária, chamada de Dulgésia tigrina. Tá? É um bichinho que vive em água doce e basicamente não causa nenhum problema. Agora já os trematoda, tá? São parasitas, a gente vai já ver isso aí. E os cestoda também são parasitas, no caso aqui as cestodas, a Taenia solium e a Taenia saginata. Então, sabendo disso, as principais doenças causadas por plateumintos. Nós temos aqui um primeiro representante, Schistosoma mansoni, que vai causar uma doença chamada esquistossomose. Essa esquistossomose é uma doença ligada à falta de saneamento básico, certo? O Schistosoma mansoni faz parte da classe trematoda, vai habitar no ser humano os vasos do fígado. Tá? Como que o indivíduo vai se contaminar? Tem um hospedeiro intermediário, que é o caramujo bionfalaria, que as larvas do Schistosoma mansoni penetram nesse caramujo e se reproduzem de forma assexuada. Por isso ele é um hospedeiro intermediário, tá? E aí essas larvas que saem desse caramujo ficam naquelas águas contaminadas. E aí a molecada, quando chove, né? Quando chove que os canais enchem, a molecada cai dentro desses canais e vai tomar banho. E essas larvas que estavam no caramujo bionfalaria, as larvas de esquistossoma, penetram pela pele e vão se instalar lá nos vasos do fígado. Tá? Como é que se infecta? Penetração ativa de larvas cercárias na pele. Tá? Um outro exemplar dos plateumintos, os dois exemplares, Taenia solium e Taenia saginata, são conhecidas popularmente com o nome de solitárias, né? Que geralmente elas são encontradas apenas uma única solitária no intestino humano, porque uma solitária dessa aqui pode atingir até 8 metros de comprimento. A classe é cestoda, ela vai se instalar lá no intestino delgado. Como é que o indivíduo vai se contaminar? Tá? Comendo carne de porco mal passada ou carne de boi. Então, atenção. Se o indivíduo comer carne de porco mal passada, ele pode adquirir uma Taenia solium. Se ele comer carne de boi mal passada, ele pode adquirir uma Taenia saginata, tá? Dependendo de que tipo de carne ele comer mal passada. Modo de infecção: ingestão de carne crua mal assada contendo larvas. Essas larvas, chamadas cisticerco, vão se desenvolver no intestino do indivíduo, tá? E vão causar problemas intestinais, a chamada solitária. E uma última doença aqui causada por plateumintos é a cisticercose. A cisticercose ela ocorre quando o indivíduo ingerir, tá, ovos, quando o indivíduo ingerir ovos de Taenia solium, que estejam basicamente em verduras mal lavadas. Tá? Então, quando o indivíduo ingere ovos de Taenia solium que estejam em verduras mal lavadas, aquela salada mal preparada, pode ter ovos de Taenia solium. E aí essa larva vai se instalar no cérebro humano, no cérebro, no músculo do indivíduo, e vai causar basicamente um cisto no cérebro. Tá? Então essa doença tem que tomar muito cuidado com a lavagem das verduras. Tá bom? Vamos seguir. Agora nós falamos sobre o filo dos nemateumintos. Ainda há pouco falamos dos plateumintos, vermes de corpo achatado. Então agora a gente fala sobre os vermes de corpo cilíndrico, tá? São vermes de corpo cilíndrico afilado nas extremidades. Muitas espécies são de vida livre e vivem em ambientes aquáticos e terrestres. Outras são parasitas de plantas e de animais, inclusive o ser humano. Então a gente conhece muito bem as chamadas verminoses, né? Quando se fala em verminose, você está falando não só de plateumintos, de verminoses causadas por plateumintos, como também
de verminoses causadas pelos nematelmintos. Qual a diferença? Que aqui são vermes de corpo cilíndrico e lá eles são achatados. Como os representantes nós temos a lombriga, oxiuro, ancilóstomo, filária, são alguns dos exemplos de parasitas humanos. O tamanho desses vermes pode variar de milímetros a mais de 8 metros de comprimento. Tá? Então observem, aqui as principais verminoses causadas por nematelmintos. Eu destacaria para vocês a ascaridíase ou ascaridose. A ascaridíase ou ascaridose é causada basicamente pela lombriga. O verme causador, o agente causador de uma doença, de qualquer doença, o agente causador, nós chamamos de agente etiológico. Quando se fala verme causador, o agente causador daquela doença é agente etiológico. Como o indivíduo vai adquirir uma lombriguinha? Ingerindo alimentos e água contaminadas com ovos da lombriga, né? A questão da higiene, a questão do saneamento básico. Como se evita a lombriga? Isso nós chamamos de profilaxia. O que é profilaxia? São as medidas que você toma para evitar uma doença. Lavando bem os alimentos, fervendo a água, lavar as mãos antes das refeições. O HD, o que é isso? Hospedeiro definitivo. O homem. Por que hospedeiro definitivo? Porque o verme vai se reproduzir de forma sexuada dentro do corpo do homem. Outra doença, amarelão ancilostomose ou ancilostomíase também. O verme causador, o agente etiológico é o ancilóstomo. Lembra quando a tua avó, né? Lembra quando as nossas vós, as nossas mães sempre nos lembram, menino, por que tu estás descalço, menino? Te calça. Ou seja, como se adquire o ancilóstomo? Pisando descalço em solos contaminados por larvas do ancilóstomo. Como é que evita? Usar calçado, né? Usar calçados em solos desconhecidos, não defecar em locais impróprios e exigir do governo saneamento básico. O pessoal que inventa, às vezes, de defecar no meio do mato, é complicado isso aí. O hospedeiro definitivo vai ser o homem, lá no intestino. São doenças basicamente intestinais, tá? Oxiurose. Uma doença oxiurose basicamente causada, o agente etiológico é o oxiuro, ou também conhecido popularmente com o nome de tuxina. O oxiuro ou tuxina, tá? Como é que o indivíduo vai se contaminar? Ingerindo alimentos ou água contaminados por ovos do oxiuro, ou então coçando o ânus e levando a mão na boca de outra pessoa. Eita! Vamos lá, como é que a gente evita isso? Lavando bem os alimentos e fervendo a água. Não coçar o ânus e levar as mãos na boca ou na de outras pessoas. Então, pelo amor de Deus, tá? Não façam isso. O hospedeiro definitivo aqui, o homem, lá no intestino, tá? Esse verme aqui, o oxiuro, quando a fêmea vai colocar os ovos, tá? Quando ela põe os ovos lá pela região anal, isso causa uma coceira imensa e isso faz com que o indivíduo, né, enfim, complicado. A filariose ou elefantíase, você já deve ter observado senhores ou senhoras com as pernas inchadas, né, com aquele aspecto inchado da perna, até o pé totalmente inchado. É a filariose ou elefantíase. Quem é o agente etiológico? Quem é o verme causador? A filária. Como é que o indivíduo vai se contaminar? Através da picada do mosquito fêmea do gênero Culex, contaminado por larvas de filária. Esse mosquito Culex, tá? Inclusive ele é um mosquito comum que a gente encontra dentro de casa. Como é que a gente evita? Matando o mosquito Culex, né? Usando inseticida, se protegendo com tela, com mosquiteiro, colocando telas de proteção em portas, janelas, não deixar água parada em vasos, pneus e garrafas. Isso aqui ajuda também para evitar, né, outras doenças, no caso, transmissão por outros mosquitos, como o Aedes aegypti, tá? Na transmissão de doenças virais. Aqui, o hospedeiro definitivo, o homem. Aqui, o hospedeiro intermediário, o mosquito fêmea, tá? Do gênero Culex. E, finalizando aqui as doenças causadas pelos nematomintos, a dermatite serpentiginosa
ou bicho geográfico, aquele que vai fazendo um caminho na pele, tá? O bicho geográfico. Como é que o indivíduo vai se contaminar? Pisando descalço em areia contendo larvas de bicho geográfico, por meio das fezes de cães e gatos contaminados. Às vezes o pessoal não tem o que fazer, leva cães e gatos para passear na praia e esses animais acabam defecando na areia. E esses animais podem estar contaminados, deixando as larvas desse bicho geográfico na areia. O que a gente pode evitar? Como é que a gente evita? Profilaxia. Andar calçada em praias, parques que tenham cães e gatos. Recolher as fezes desses animais ou simplesmente não levá-los a esses locais. Aqui o hospedeiro definitivo, olha só, são os cães e gatos. O homem acaba se contaminando, né, e aí ele se desenvolve na pele. Então tomar cuidado com isso. Anelídeos, um outro grupo. Vamos lá. Os anelídeos são aqueles animais que possuem o corpo segmentado, dividido em anéis. Por isso o nome anelídeos. Observa aqui um exemplo da minhoca, o corpo dela todo divididozinho em anéis. Daí o nome anelídeo. Observa esse outro animal aqui, a nerez, encontrado nas praias. Tá? Corpo todo dividido em anéis. Aqui a sanguessuga também, corpo todo dividido em anéis. E esses anelídeos, basicamente, tá? Eles são divididos em 3 grupos, tá? De acordo com a quantidade de cerdas. Os oligoquetas, que tem poucas cerdas. Oligo significa pouco, As minhocas, basicamente, são oligoquetas. São terrestres ou podem até ser encontradas em água doce e são encontradas na terra, no humus, em decomposição. Né? Então, no caso aqui, o exemplo das oligoquetas, as minhocas. Poliquetas, muitas cerdas. Poli, vários. Observe aqui no corpo do animal como é notável, tá? A grande quantidade de cerdas. São animais basicamente marinhos, a gente vai encontrar em praias, a nerez, e essas estruturas de locomoção são chamados de parapódios. Tá? E tem os aquetos, onde a, em biologia, significa ausência, sem cerdas. O corpo é ligeiramente achatado, no caso aqui como as sanguessugas, e tem 2 ventosas. As sanguessugas, na Idade Média, inclusive, eles eram até utilizadas na medicina, quando o indivíduo tinha algum ferimento com sangue, né, com sangue estancado, eles colocavam sanguessugas ali para diminuir o inchaço de determinadas áreas. Eles utilizavam as sanguessugas de forma medicinal, basicamente. Ok? Anelídeos. Moluscos, mais um grupo, mais um filo. O filo moluscos são animais de corpo mole. Tá? Os moluscos são animais de corpo mole que podem ou não apresentar conchas. Tá? Principais características embrionárias, eles são triblásticos. Tri vem de 3. Tá? Eles são triblásticos, ou seja, o embrião deles tem a endoderme, mesoderme e ectoderme, por isso triblástico. A simetria do corpo do animal é bilateral, ou seja, o animal tem 2 lados iguais, como nós, seres humanos, somos bilaterais também. Os animais são protostômios, tá? Ou seja, a boca é originada, tá? A boca é originada da ectoderme, eles são protostômios. Eles são animais celomados, ou seja, possuem uma cavidade interna, tá? Uma cavidade verdadeira, interna. Aí, os moluscos são divididos, são classificados em bivalves, ou seja, 2 conchas, tá? Ou também chamado de pelecípodos. Tá? Pelecípodo significa aquele que tem um pé em forma de machado. Tá? Um pé em forma de machado, basicamente. Então, bivalve são os mexilhões, as ostras. Tá? Eles têm 2 conchas, por isso bivalves. Os gastrópodos,
A gente diz que eles têm uma concha, né, como os caramujos, os caracóis, tem uma concha dorsal, eles levam uma concha dorsal e o pé deles fica na barriga, como digamos assim. Por isso, gastropódos, ou seja, pés na barriga. Então, os pés dele ficam nessa região ventral. Os cefalópodes, tá? Céfalo, cabeça, são aqueles que apresentam literalmente os pés na cabeça, cefalopodos, ou seja, cefalópodos, pés na cabeça, como a lula, tá? Como a lula, como o polvo. E aqui nós temos um exemplar chamado de Nautilus. Esse animal aqui, ele é um animal extinto, tá? Nautilus, tá? E cefalópodos como exemplo, a lula e o polvo, basicamente. E nesse caso aqui, não vão apresentar concha, tá? Os escafópodos, como esse animalzinho aqui, que pode ser encontrado nas praias de água salgada. E os poliplacóforos são animais extintos também, tá? São exemplos de moluscos. Lembrando que no caso do polvo e da lula, eles soltam uma tinta, tá? Basicamente, quando eles se sentem ameaçados, eles soltam uma tinta chamada nanquim, onde eles podem escapar, certo? Vamos lá. O próximo grupo, o próximo filo, é dos equinodermatas, dos equinodermas. Equino significa espinho, tá? E dermata, ou derme, é pele. Lembra de pele, ou seja, o filo equinodermata são animais que apresentam espinhos na pele. Tá? A principal característica deles é que eles vão apresentar o corpo todo recoberto por espinhos. E eles são divididos nas classes asteroidea, ofiuroidea, equinoidea, holoturoidea e crinoidea aqui. Okay? As asteroideas são as estrelas do mar. Por isso o nome asteroide, porque lembra um astro, basicamente, né? Umas estrelas. Tá? A classe ofiuroidea, ofiuro lembra serpente. Por isso elas são chamadas de estrela serpente. Os tentáculos aqui dela, né? Lembram basicamente cobras, como se fossem cobras, basicamente. Os equinoides são o ouriço do mar e a bolacha do mar. Essa bolacha do mar ela pode ser facilmente encontrada em praias de água salgada. Tá? Na praia a gente vai andando, a gente encontra essas bolachas do mar. O ouriço do mar você só vai encontrar um pouco mais a fundo e tem que tomar muito cuidado com o ouriço do mar, pois os espinhos dele podem causar aí, problemas, podem causar envenenamento inclusive. Tá? Tem que tomar muito cuidado. A classe holoturoidea, são o pepino do mar, que vivem também lá no fundo do mar, basicamente. E a classe crinoidea, tá? São os lírios do mar, que lembram, tá? Lembram, você olhando assim, lembra como se fossem flores, mas não são vegetais. É óbvio, são animais, é chamado de lírio do mar, e são seres mais primitivos. Esses são os equinodermos, tá? Os artrópodes, tá? Os artrópodes são um grande grupo, como a gente viu ainda há pouco, eles são cerca de 99, formam quase 99% dos invertebrados. E o filo artrópoda, ele é dividido nas seguintes classes: classe insecta, aracnida, crustácea, os quilópodes e os diplópodes, que formam hoje em dia os miriápodes, como nós vimos. Os insetos, tá? Qual é a diferença? Olha, a diferença deles no corpo, as patas, a respiração e os principais exemplos. Os insetos apresentam o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Basicamente, como a mosca, o gafanhoto, a abelha, o grilo, a barata, são exemplos de insetos. Como é que eu sei que um animal, um artrópode, é um inseto? Ele apresenta 3 pares de patas. Ou, se você preferir, 6 patas. A respiração é traqueal, já que o animal vive em ambiente terrestre. Os aracnídeos, tá, têm o corpo dividido em cefalotórax, tá, e abdômen. O exemplo são as aranhas, os cravos, que são encontrados no rosto. Tá? O cravo que a gente retira do rosto é um exemplo de um aracnídeo.
escorpiões e carrapatos, como esse bichinho aqui lindo, para não dizer o contrário, tá? Eles apresentam 4 pares de patas, os aracnídeos, ou 8 patas. A respiração é traqueal, são animais terrestres. Os crustáceos, como animais aquáticos, a respiração vai ser o quê? Branquial. O corpo dividido em cefalotórax, tá? Essa região aqui, olha, cefalotórax e abdômen, essa outra região aqui, tá? Tem 5 pares de patas, ou 10 patas, os crustáceos. A respiração é branquial, já que os animais são aquáticos, tá? E temos como exemplo o caranguejo, tá? Aqui embaixo o nosso amigão, a lagosta, tá? O siri, que é de água salgada, e o camarão, tá bom? Os quilópodes e os diplópodes formam os miriápodes. Aqui dividido em cabeça e tronco, no caso dos diplópodes, cabeça, tórax e abdômen. Qual é a diferença de um quilópode para um diplópode? Os dois são miriápodes. O quilópode tem um par de patas por segmento, como uma lacraia. Cada segmento dela, cada divisãozinha dela aqui tem um par de patas, tá? Na lacraia. E a respiração é traqueal, pois o animal é terrestre. Tá? Opa, voltando aqui. E, no caso dos diplópodes, tá? Tem 2 pares de pata, o chamado piolho de cobra, ou também chamado de emboá. É inofensivo. Esse animal aqui é inofensivo, tem 2 pares de pata por segmento, respiração é traqueal, tá? Diferente da lacraia, que é extremamente venenosa, ok? Aqui, finalmente, é um resumão, tá, ok? Isso aqui é um resumo, basicamente, de tudo aquilo que a gente já falou. Eu vou deixar aqui nessa videoaula para vocês pararem num determinado momento e vocês verem as principais, um resumo das principais características que diferenciam os grupos. Tá legal? Beleza. E aqui também vou deixar para vocês esse quadro, que é um resumo mais expandido, tá? Um resumo mais profundo das principais características que a gente discutiu, tá? Entre os poríferos, quinidários, plateumintos, nematelmintos, moluscos, anelídeos, artrópodes e equinodermos. Os cordados vão fazer parte de uma outra aula nossa, que são basicamente são os vertebrados, tá? Até os equinodermos, olha, de porífero até equinodermo, nós temos os invertebrados. De cordados em diante, né, uma outra videoaula nossa, são os vertebrados. Eu queria chamar a atenção da turma, tá? Bem aqui, para os folhetos embrionários comparativos entre esses seres. Nos poríferos, os folhetos embrionários são ausentes, não tem nenhum. Nos quinidários, eles são diblásticos, ou seja, tem endoderme e ectoderme, apenas, endoderme e ectoderme. E a partir de plateumintos em diante, observem, tá? De plateumintos em diante, eles são triblásticos, ou seja, eles têm endoderme, tá? Mesoderme e ectoderme. São os 3 folhetos embrionários. Isso ocorre a partir de plateumintos, tá? Celoma, presença de uma cavidade interna. Os poríferos não têm celoma. Acelomados, ausência. Aqui também, quinidária, ausência. Aqui, plateuminta, ausência. Vai aparecer o início de uma cavidade, um pseudoceloma em nematelmintos. E daí em diante, de moluscos para lá, olha aí, são celomados. Tem cavidade interna do corpo. Assimetria, ausente ou radial em poríferos, tá? E assim vai. Bilateral, 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 tá? Aqui, nos equinodermos, a simetria é bilateral, mas nas larvas, tá? Pode ser pentarradial. Eu queria chamar a atenção para a segmentação do corpo, tá? Segmentação do corpo do animal. Nós só vamos observar aqui segmentação em anelídeos, tá? Corpo formado por anéis, de anelídeo em diante, tá? Se bem que existe uma exceção bem aqui, olha, em equinodermos, né? Mas observem que na maioria deles, olha, a segmentação toda ausente, desde poríferos até moluscos aqui, certo? Basicamente, esse é um resumão das principais características para vocês também memorizarem, para vocês estudarem para o Enem, tá bom? Tá certo? Então, um grande abraço e até a próxima.